os primeiros discípulos de Jesus. Ok, começou ali, então Jesus começou a formar o seu... Ah, ok, Ritinha, foi sobre João Batista, perfeito, perfeito, realmente. É reencarnatório mesmo. Muito bem. Fechado isso, vamos formar o colégio apostólico, porque afinal Jesus ficaria entre nós por apenas 3 anos. O grande trabalho viria, além, primeiro, de trazer a palavra, um grande trabalho, mas para perpetuar o trabalho de Jesus, para mantê-lo, ele preparou 12. E depois continuou sendo 12, porque veio Paulo, não é? Veio Paulo. Porque Judas saiu, mas Paulo chegou. Inclusive, reivindicou na Casa do Caminho que fosse tido como apóstolo, já que foi Jesus que o chamou diretamente, mas os apóstolos não concordavam, e ele tinha mesmo que sair, não é? Tinha mesmo que levar o evangelho aos não-judeus, porque na Casa do Caminho havia todo esse pensamento, principalmente por causa de Tiago, o irmão de João, evangelista. O evangelho deveria ser pregado aos judeus. Inclusive, os cristãos deveriam ser circuncidados, etc. Por quê? Judeus. E Paulo era contra isso. Paulo era contra. E saiu para pregar. E Jesus queria que, olha, como Paulo, diferente daqueles homens simples, não é? Todos os apóstolos eram homens simples. Paulo não. Paulo era um homem douto, extremamente erudito, falava muitos idiomas, era preciso, não é? Ele ia sair por muitas terras. E tinha uma fé muito forte. E ele ia enfrentar situações dificílimas. E isto tudo que ele viveu na doutrina judaica, ele transferiu para a doutrina cristã. Essa força, essa determinação, essa garra, né? Foi preso, foi espancado, sofreu muito, mas continuou, escreveu aquelas cartas incríveis, não é? E tudo isto foi ajudando a levar a palavra adiante. Enquanto que os apóstolos ficaram lá, em Jerusalém, Jerusalém não, na Judéia, né? Eles saíram, Paulo, saiu pelo mundo fundando igrejas, inclusive em Roma, não é? E nós vemos que 4 séculos depois, o Império Romano se torna cristão. Falamos aqui no início, não é? Sobre os primeiros cristãos, como sofres. Nossa mensagem inicial, como sofres. E esses primeiros cristãos deram a tônica do que é sofrer como cristão. E foi isso que levou o imperador romano a se impactar profundamente com o poder da fé cristã. Ele não via isso na fé romana, na fé politeísta dos muitos deuses, ele não via. E ele disse: eu quero esta fé em Roma. Esta fé não fará com que o império seja jamais vencido. Porque ele misturou, não é? Ele juntou de novo o quê? O poder administrativo com o poder religioso. O imperador passou a ser o chefe da igreja. Mas seremos para sempre o quê? Devedores e gratos à Igreja Católica, porque ela preservou para nós a palavra de Deus que Jesus nos trouxe. Vejamos então. Tudo bem? Ok. Vejamos então. Os primeiros discípulos. No dia seguinte, novamente, João Batista, com 2 de seus discípulos, estava de pé ali. Ao ver Jesus circulando, diz: eis o Cordeiro de Deus. Diz para quem? Ele estava circulando com os 2, não é? Então diz, este é quase como se o estivesse a apresentar, não é? Este é o Cordeiro de Deus. Os seus 2 discípulos ouviram-no falando isso e seguiram a Jesus. Quem será que eram esses 2, hein? E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes
que buscais? Eles lhe disseram, Rabi, que em aramaico quer dizer mestre. Aqui ele vai colocar, não é? Que se diz, ao ver traduzido, mestre. Onde moras? Diz a eles então, vinde e vede. Um convite, não é? Para que eles continuassem a segui-lo. Então, foram e viram onde mora Jesus, não é? E permaneceram com ele naquele dia. Era aproximadamente a hora 10ª. A hora 10ª é 16 horas, porque nós sabemos que eles contavam um tempo diferente, ok? Então, era aproximadamente 16 horas. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviam isso da parte de João e seguiram a ele, Jesus. Então, André e Pedro eram discípulos de quem? De João. E quando João fez uma referência de que Jesus era o Cordeiro de Deus, numa referência clara ao Messias, eles começaram a seguir Jesus. E Jesus, então, perguntou, eles disseram onde mora, vem e vede. Olha, mas isto foi obra do acaso? Lembrando aqui, não é, do que a nossa Rita disse, do planejamento reencarnatório desses dois futuros apóstolos aqui, seguindo Jesus? Isso já havia, imagina, uma situação dessa tão única, não é? Estaria no planejamento reencarnatório desses dois irmãos? Com certeza, não é? Então, André, o irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram isso da parte de João e seguiram a ele, Jesus. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse. Mas espera aí, eram dois irmãos aqui? Vendo que eles, dois discípulos. Não eram dois discípulos irmãos. Então nós vemos que, olha só, está vendo? Mal lido da nisto. Eu percebi dois discípulos e entendi como irmãos, mas não. Quem era um dos dois era apenas quem? André. Então, André foi depois ao seu irmão Simão Pedro e disse, encontramos o Messias, que ao ser traduzido é Cristo. E o conduziu a Jesus. Então, foi André que conduziu Simão Pedro a Jesus. Já revelando a Simão Pedro que havia encontrado o Messias. Ao fitá-lo, disse Jesus, olha só olhou para Simão Pedro. Jesus nos conhece a todos, profundamente, um por um. Cristina, não é possível, só encarnados são quase 9 bilhões. Mas ele é um espírito puro. E ele é o governador, ele é o nosso pastor. Um pastor pode ter 100 ovelhas. Ele fala sobre isso, né? Uma se perde. Ele não conhece cada uma das 100 ovelhinhas, o danadinho do pastor? Conhece cada uma das ovelhinhas. Cada mania que elas têm, cada jeito que elas têm. Jesus nos conhece a todos. Olhou para Simão Pedro e disse, tu és Simão, o filho de Jonas. Tanto que aqui diz, o filho, aqui, tu és Simão, o filho de João. Mas João é Jonas, ok? João é Jonas. Por isso é que ele se chamava Simão Bar Jonas. Simão, filho de Jonas. Bar é filho. Tu serás chamado Cefa. Que em aramaico quer dizer pedra. Okay? Então já há aqui uma intenção de que aquele homem fosse o que ajudaria a fundamentar o evangelho naquela região, não é? Entre os judeus. Tu serás chamado Cefas, que interpretado é Pedro. Em grego, Cefas é Petros. De novo, Petros, lembra o quê? Pedra. Cefas, pedra, Petros, Pedro. Muito bem. Tudo bem até aqui?